Bom dia! Vocês estão quietinhos hoje? É unção, né? Queridos, nós vamos sem demoras, né? Porque o relógio já passou do horário, mas eu vou falar rapidinho. Como diz o pastor Luiz Gustavo, rapidinho, né, pastor Luiz Gustavo? Um assunto que nós temos falado esse mês. Está todo mundo vendo aqui esse desenho? Deixa eu ir um pouquinho da frente. Está todo mundo vendo? O que está escrito lá em cima? Eu só escutei esse lado aqui. Vamos falar mais forte? Diga para a pessoa que está do seu lado. É a gente que complica. Você que está complicando. E nós vamos falar... nós vamos falar hoje rapidamente, porque eu sei que o que eu vou falar hoje é uma coisa que talvez você já tenha escutado, né? Mas eu acho que Deus separou o mês de maio para a gente falar sobre família. E nós temos falado sobre família, né, nos domingos aqui na igreja. Palavras que têm edificado a nossa família, têm edificado a nossa vida, né? E quanto mais a gente fala, mais a gente pratica. E quanto mais a gente pratica, mais a gente vai aperfeiçoando, não é verdade? Mas o assunto de hoje é de pais e filhos. Como que nós, como pais... Quantos têm filhos? A maioria, né? A maioria. Como que a gente deve educar os nossos filhos? Como que nós, como mãe, como pai, como que nós podemos fazer isso diante da Bíblia, pela Bíblia, de uma maneira mais fácil, talvez? Não sei se eu posso falar que é fácil. É fácil educar filhos? Não é fácil, né? É simples. Nós que complicamos, e você vai ver isso. É verdade, é muito simples. É simples, é muito simples. Às vezes não é fácil, mas a gente que complica as coisas. Às vezes nós complicamos, nós fazemos uma tempestade no copo d'água, né, numa coisa que Deus já determinou, Deus já nos ensinou, Deus já deixou determinado para nós. Né? E nós vamos falar hoje sobre família, sobre pais, sobre mães, né? Como nós podemos educar os nossos filhos e como que a gente pode fazer isso de uma maneira, no nosso dia a dia, de uma maneira mais simplificada no nosso dia a dia, né? Da nossa casa. Família, vocês sabem que é um projeto de Deus, é um projeto original de Deus. Deus determinou lá no início, lá em Gênesis, a família. Ele criou Adão, ele criou Eva, e qual foi o mandamento que ele deu para os dois? Multiplicai e enchei a terra. Né? Os irmãos tem uns que fazem um pouquinho mais do que outros, enchem um pouquinho mais, né? Tem uns que têm 5 filhos, 4 filhos, tem uns que têm um só, 2, mas essa foi a ordem para o casal, Adão e Eva, de encher a terra, de multiplicar, né? E eles tiveram a família. E nós escutamos aqui palavras, acho que na primeira semana o pastor ministrou sobre a primeira família, depois o pastor Luiz Gustavo ministrou sobre, semana passada, né? Sobre a família de Noé. Então, nós vemos famílias no contexto bíblico, nós vemos família na Bíblia. E a igreja, ela é composta de famílias. Às vezes você pode estar até pensando, mas eu não tenho filhos, mas você e a sua esposa, vocês dois são família. Não é verdade? Vão ter os filhos. Às vezes as pessoas escolhem não ter filhos, e isso cada um tem a sua escolha, cada um faz a sua escolha, mas a igreja é composta de famílias. E como é o plano original de Deus, lá na família original, ou na nossa família base, na nossa família original, nós aprendemos, independente de como foi a sua família, de como você cresceu, se você cresceu com pai e mãe, se você cresceu com pai, mãe, vó e vô, morando na mesma casa, né? A cultura, eu estudando sobre famílias, a cultura latina, a cultura brasileira, ela é um pouco diferente de outras culturas, da cultura americana. Nós vivemos aqui, às vezes as pessoas falam assim, não, mas a cultura americana é tão fria, né? O filho já sai da high school, já vai direto para o college, né? Tem pais que já falam, olha, deu 18 anos, você não fica mais na minha casa, porque é a cultura americana. É a cultura americana. O brasileiro não. Qual é a cultura brasileira? O filho fica com o pai e a mãe até casar. E às vezes casa e mora ainda num... Como é que chama? No puxadinho, não é?
no mesmo quintal do pai e da mãe, não é verdade? Quem? Não levanta a mão. Porque é a nossa cultura. E cada um tem a sua família diferente. Mas na nossa família é onde nós aprendemos as regras básicas da nossa vida. Hoje eu faço coisas que eu aprendi lá quando eu tinha 2, 3 anos de idade, por mais que eu não lembre. Eu repito as coisas que eu aprendi em casa. Eu repito as coisas que eu escutei minha mãe falar, que eu escutei meu pai falar. Eu repito coisas, eu faço coisas que eu aprendi com a minha avó no contexto familiar. Então, nós aprendemos a amar, nós aprendemos a aceitar, nós aprendemos a perdoar ou não. Nós aprendemos, né, como viver, como que a gente vai se virar na vida. Nós aprendemos no nosso contexto familiar. Então, como nós falamos, a família é um pai, o marido, a mãe, a esposa e os filhos, né? Lógico que o mundo hoje em dia, e nós não vamos entrar nesse assunto porque é muito complicado, isso é complicado, o mundo tenta mudar o contexto familiar, mudar a família. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos que manter aquilo que Deus determinou lá no começo. Amém, queridos? Então, quando nós não seguimos o padrão familiar, o padrão de família que Deus determinou lá no começo, nós abrimos brechas, nós abrimos portas para que a família não tenha um bom funcionamento. E quando nós não temos um bom funcionamento, se a gente cria os nossos filhos de uma maneira errada, se a gente cria os nossos filhos, lógico, pastora, tem família perfeita? Tem família perfeita? Não tem família perfeita. Né? Cada um aprende de uma forma, mas nós podemos sempre aperfeiçoar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós aprendemos. Se nós aprendemos e os nossos pais nos ensinaram de uma maneira maravilhosa, aquilo que eles sabiam naquela época. O que minha mãe me ensinou há alguns anos atrás, mais de 30 anos atrás, o que ela me ensinou naquela época, hoje, talvez, ela me ensinaria diferente pelo conhecimento que ela já tem todos esses anos. Não é verdade? A mesma forma comigo. Se eu tivesse filho hoje, eu criaria diferente, não totalmente diferente, mas eu ensinaria outras coisas, porque eu já tenho um conhecimento de 25 anos a mais do que quando eu tive a minha primeira filha, a Monique, que vai fazer 25. Então, assim, eles nos ensinaram de uma forma, você ensinou seus filhos de uma forma, da forma que você aprendeu. Mas sempre tem um jeito de melhorar, não é verdade? Sempre tem espaço para que a gente possa melhorar, para que a gente possa aperfeiçoar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. E nós vamos falar hoje, rapidamente, sobre um elemento que, às vezes, falta na nossa família, no nosso contexto familiar. Eu estava lendo uma história de marinheiros nos anos de 1740, 1750, por aí. Morriam muitos marinheiros. Estavam morrendo muito marinheiro quando eles viajavam viagens longas em alto mar. E uma médica, depois que morreu muitos, a médica ficou confusa. Falou assim, mas por que está morrendo tanto marinheiro assim, especialmente quando eles ficam, né, muito tempo em alto mar, muito tempo em viagens longas? E ela foi pesquisar o porquê que aqueles marinheiros estavam morrendo. E ela descobriu, depois de muitos anos estudando, naquela época não era fácil, né? A pesquisa, igual hoje é mais fácil, então demorou anos para ela descobrir que faltava um elemento, uma coisa na saúde daqueles marinheiros. E por isso eles estavam morrendo. E depois de muitas pesquisas, muitos estudos, ela descobriu que faltava simplesmente uma vitamina, que é a vitamina C. Depois que ela descobriu isso, ela falou assim, pronto, fácil. Né? Aí eles começaram a dar vitamina C para os marinheiros, ninguém mais morreu daquela mesma doença. Então ela descobriu aquilo. E nós, no nosso corpo, alguns meses atrás eu fui no médico e a médica falou, você está faltando muito, você está sem vitamina, um monte de vitamina estava faltando, na verdade, mas vitamina C era uma delas. E quando nós não temos vitamina C no nosso corpo, nós ficamos doentes, nós temos infecções. E em causas assim, em situações mais severas, né, que fica bem pior, a pessoa pode até morrer por falta de vitamina C. E na nossa família, às vezes, está faltando essa vitamina. E eu quero falar com você sobre essa vitamina C que, às vezes, está faltando
nossa família, no nosso lar, nos nossos filhos, que é a vitamina C de conexão. Mais uma vez eu digo, é simples, nós que complicamos. Simples, conexão. Eu quero que você grave essa palavra, conexão. E você está vendo aqui, eu não sei como é que chama isso em português, né, de mostrar a... Como? Odômetro. Isso, odômetro. De mostrar quanto gasolina tem no seu carro. Todo mundo tem isso no carro? Espero que sim, né? Todo mundo olha para isso? Você já esqueceu de olhar? E aí a gasolina está lá, já passou aqui do F, né? do empty, né? Porque aqui está full. Passou aqui do empty, já acendeu a luz. Aí apaga a luz. Aí acende de novo. Daí o que você faz? Senhor, eu prometo que eu não vou deixar isso acontecer de novo, Senhor. Deixa eu chegar até o posto. Só eu que faço. Já fiz essa oração? Acho que é mais as mulheres, né? Homens, alguém? Ah, ok. Então tá bom. Então, graças a Deus não é só mulher. Então tá bom. Então, às vezes, nós temos isso aqui, e tem um coraçãozinho no meio, né? Por causa do amor, da conexão, do nosso, né? Da conexão que nós temos com os nossos filhos. Queridos, às vezes a gente pensa assim, mas realmente é muito fácil, mas a gente tem feito alguma coisa para alcançar, para que o tanque emocional dos nossos filhos esteja no cheio? Ou você pega um celular, um laptop, ou você pega um tablet, você pega a televisão, liga lá um desenho e está fazendo comida na cozinha, o filho está assistindo, né, os desenhos, e isso é conexão. Isso não é conexão. Nós temos que prestar atenção porque realmente é simples. Nós que complicamos. É simples você ter essa conexão com seu filho. É simples você encher o tanque emocional do seu filho. Quantos já ouviram esse conceito de tanque emocional? Quantos já leram as 5 linguagens do amor, de Gary Chapman? Já lemos. E se você não leu, eu sugiro que você leia. E tem as 5 linguagens de amor para criança, para adolescente, para jovem. Então, nós temos... É fácil, é simples. Nós sabemos o que fazer, mas nós estamos realmente fazendo? Eu não vou entrar aqui em detalhes das 5 linguagens do amor, mas eu quero chamar a sua atenção para essa palavrinha de conexão. E nós temos que prestar atenção nos nossos filhos. E eu digo filho, não só filho pequeno, tá? Eu digo filho adolescente, até os filhos que moram com você, os jovens que estão com você. Lógico que adulto é outra história, né? Outra coisa. Mas a gente tem que prestar atenção porque Deus nos deu uma coisa tão linda e tão maravilhosa. A palavra de Deus nos diz que os filhos são herança do Senhor. Presente que Deus nos deu. É um presente. E o que nós temos feito com esse presente? Na semana retrasada, quando eu preguei na quarta, eu mencionei aqui de um senhor que eu vi no parking, né, no estacionamento do Publix, gritando para uma criança de 3 ou 4 aninhos, e a criança em berros, berrando, e o cara gritando assim, olhando para ele e gritando com ele. O cara 2 vezes, 3 vezes mais alto do que eu. Muito grande o homem. E aquilo cortou meu coração. Devia ter chamado a polícia, eu não chamei. Mas o que a gente tem feito com a herança que Deus tem nos dado? Ai, pastora, mas você não entende. As minhas crianças não me obedecem, elas gritam, elas me batem, elas empurram, elas brigam dentro de casa, brigam com o amiguinho na escola, não se comportam. Será que isso não é um alerta de que o tanque está vazio? Quando o nosso carro está sem gasolina, ele nos dá um alerta. A luzinha acende. Né? A luz acende. Aquilo é uma indicação do quê? Meu carro precisa de gasolina. Sem gasolina, o carro não anda. E o que acontece se você não põe gasolina? Tem algum mecânico aqui? Você não põe gasolina, você deixa do jeito que está, o que acontece? O carro vai andar? Eu acho que pode até estragar o motor, não sei. Pode? Não, pode não, só não anda? Ah, então só não anda. Mas o que você faz com um carro sem gasolina? Nada. Você vai ter que ir até a pé para o posto comprar gasolina, porque ele nem no posto ele vai chegar. Então, às vezes, o mau comportamento dos nossos filhos é um alerta para você, para nós, de que alguma coisa está errada. Tem criança que é manha, que tem, com certeza, tem.
Com certeza. Vai ter época que vai ser isso? Com certeza. Mas, às vezes é um alerta para você, pai, falando, olha, eu preciso de atenção, eu preciso de conexão, eu preciso do seu carinho, eu preciso do seu amor. Criança não sabe sentar e falar, pai, senta aqui. A Alicia sabe fazer isso? Ô, mamãe, senta aqui, quero conversar com você. A Alicia tem 4 anos, vai fazer 5 mês que vem. Uma criança de 4 anos não vai te pegar, a Alicia não vai pegar a Diene ou o Alexandre e falar, mamãe, papai, eu estou aqui para falar para vocês que eu estou precisando que vocês encham o meu tanque emocional. Eu preciso que vocês conversem comigo. Eu preciso que vocês brinquem comigo. Não, criança não vai fazer isso, gente. A não ser que a sua criança seja assim muito avançada. Mas não vai fazer. O que ela vai fazer? Ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai brigar na escola, porque ela está avisando aos pais que alguma coisa está errada. E nós vemos, eu não tenho tempo para contar aqui tantas histórias que a pastora Patrícia me conta, dentro de escritório de psicologia, de terapia, de tantas crianças. Tem uma história que eu não lembro assim, os detalhes, mas a doutora, a bispa Ana de Almeida, da Sara Nossa Terra, lá no Rio, ela conta que várias crianças que ela estava cuidando, estava fazendo terapia com a criança, tinha autismo, a criança tinha autismo. Então, os pais levaram a criança no psicólogo para saber como os pais lidarem com aquilo ali na criança. Chegou no escritório de terapia, lá no consultório, a bispa Ana falou assim, não, a criança, os pais não precisam, eu preciso falar com a criança. E conversando com a criança, brincando com a criança, o autismo foi embora. Lógico, né, que não foi assim da noite para o dia, tá, queridos? Foi assim, acho que umas 10, algumas semanas que levou para chegar ao ponto de que os pais pegaram a criança, levaram de volta para o médico fez os mesmos exames, pronto, a criança foi curada de autismo. O que precisava? Conexão entre pai e filho. Conexão, o quê? Sentar, brincar, conversar, entender a criança. Nós, às vezes, esquecemos que é simples, nós que complicamos. É simples você parar no posto de gasolina e colocar gasolina? Eu também não gosto. Mas é simples, né? Porque se eu não coloco gasolina, o carro, novamente, repito, o carro não vai andar. Se eu não abasteço o tanque emocional dos meus filhos, vai parar, o carro para. O carro vai parar. Mas na criança, o que acontece? São essas coisas, esses comportamentos. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos falar a linguagem do nosso filho. Nós investimos tempo, investimos os nossos recursos, investimos coisas para aprender a abastecer o tanque emocional do nosso cônjuge, não é verdade? A gente fez até uma série usando esse livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, no casamento. Eu tenho que descobrir a linguagem do amor do meu marido, eu tenho que abastecer o tanque do meu marido. E os nossos filhos, como é que fica? Não é verdade? Então, lógico, eu tenho que abastecer do meu marido também, mas os meus filhos eu também tenho que entender, eu tenho que falar a linguagem deles. O que ele precisa que eu faça para que esse comportamento pare? Criança puxa cabelo na escola do outro, morde o outro na escola. Eu sempre falo para os pais que se alguma coisa, se está tudo bem dentro de casa, as crianças estão obedecendo. Lógico, não tem criança perfeita também. Tem vezes que vai desobedecer, vai gritar, vai chorar, vai querer chocolate, vai querer alguma coisa que não pode ter na hora. Mas se tudo está ok, está tudo perfeito, está tudo bonitinho, da noite para o dia acontece alguma coisa, a criança começa a dar febre, começa a gritar, começa a querer mais atenção do que o normal, começa a dar trabalho na escola, começa a dar trabalho na salinha da igreja, começa a morder, a bater. É o alerta. Alguma coisa está acontecendo. Não tem nada acontecendo não, pastora. Está tudo bem. Está tudo bem. Não está acontecendo nada. Está super bem dentro de casa. Mas a gente esquece que as crianças são um termômetro do lar. Sabia disso? Que as crianças são um termômetro? Eu me lembro que, quando a Monique era pequenininha, talvez ela tinha uns 4 aninhos, 3, 4 aninhos, e a gente começava a discutir, porque casal discute, tá? Pastor também discute, a gente tem as nossas discussões. E a gente nunca discutiu na frente das meninas.
Mas no dia que a gente discutia, tinha um desentendimento, alguma coisa que não ficava... Sabe aqueles dias que fica... não fica muito bem? A Monique tinha febre. E a gente falava, por que essa menina está com febre? Meu Deus, tá tudo... Né? Não aconteceu nada, não tem nada de diferente, não aconteceu nada. Hoje eu entendo, na época eu não entendia que era isso. E teve uma época que a gente também... Lógico, a gente tem problemas, né? A gente já teve essas discussões. Alguém mais tem discussão dentro de casa? É só eu e o pastor? Ah, tá. Ai, que bom. Tamo junto, então, né? Aqueles dias que fica aquele clima... Eu me lembro que quando a gente estava assim, nesses dias de clima e tal, a Monique chegou uma vez e perguntou, né? Vocês vão separar? Não foi? Vocês vão separar? E ela era pequenininha. E a gente não brigava na frente dela. A gente nunca brigou na frente das crianças. Elas sabiam que a gente passava por lutas, por problemas, mas nunca brigamos na frente delas. Não é briga não, tá, gente? É discussão. Um desentendimento. Eu nunca bati no pastor, tá? Prometo. Vice-versa. Mas ela chegou e perguntou isso. A gente ficou assim, meu Deus, como? Como? Hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo que naquela época ela sentia, e a criança sente as coisas. Então a primeira coisa que eu pergunto quando a criança começa a ter mau comportamento dentro de casa, que alguém me procura e fala, pastor, não sei mais o que fazer, a primeira coisa que eu pergunto, como é que tá? Como é que tá o casal? Tá tendo alguma discussão? Tá tendo algum problema? Tá tudo bem? E a primeira resposta rápida que pai e mãe me dá, tudo bem. Tudo bem. Ó, beleza. Mas aí a criança começa a fazer mais coisas, a aprontar mais coisas. Então, assim, é simplesmente um alerta, queridos. Quando a criança nos dá um alerta, quando acontece alguma coisa, e isso não é só criança, tem adolescente, jovem, também pode passar pela mesma coisa. Quando isso acontece, nós temos que estar atentos a isso. Porque se você ignora, e nós vamos ver rapidamente, que o relógio está correndo, rapidamente, quais são os resultados na vida da criança quando eu não dou atenção para ela. Quando tem uma ausência paterna, quando tem a ausência da mãe. E eu não estou falando que o pai não esteja em casa, ou que a mãe não esteja em casa. Às vezes nós temos pais presentes, ausentes. O pai e a mãe estão ali, eles estão ali. Só que não estão presentes na vida da criança. Porque você comprar coisas para o seu filho não é estar presente na vida deles. Você estar na sala com seu filho, assistindo televisão e ele no telefone dele, não é estar presente. Você está no mesmo ambiente, mas você não está sendo presente na vida deles. Presente é o quê? É você brincar, é você assistir um filme com ele, assistir o filme que interessa a ele, é você sair com ele ou com ela. Então, assim, ser presente é estar presente. Ontem eu fiquei maravilhada com o tanto de famílias que foram para o zoológico. Parabéns para você. Quem foi para o zoológico ontem? Você investiu na vida da sua família. Você investiu na vida dos seus filhos. Até o Nick, que é pequenininho. Ele talvez não vai lembrar, mas foi um investimento que vocês fizeram. Foi um investimento que você, pai, fez na vida dos seus filhos ontem. Por quê? Você estava presente, você estava ali brincando, rindo, correndo, andando, cansando. Mas foi um investimento que você fez. Então, qual o resultado na criança quando não tem essa conexão, quando não tem esse tanque cheio, quando o tanque está no vazio? A criança não vai bem nos estudos, ela dá problema na escola. Ela não tem segurança. Sabe aquela criança que não sai nem da sala para ir para o quarto sozinha? Porque a mãe tem que estar junto? Vai lá, meu filho, faz alguma coisa. Meu filho vai lá e pede a tia o chocolate. Vai lá e pede o tio, não sei o quê. A criança não sai. Sempre a mãe tem que estar perto, o pai tem que estar perto, alguém tem que estar perto, alguém tem que ir junto. E nós vemos isso na vida de tantos jovens hoje em dia. Por quê? Às vezes foi uma falta de conexão lá na infância, quando era criança. Outro resultado de uma ausência paterna, uma ausência, né, dos pais, a criança tende a não respeitar a autoridade e tem problema com a justiça. Quantos casos nós vemos disso hoje? De jovens que estão na rua, jovens, adolescentes que estão presos. Não vou culpar os pais, mas pode ser um dos resultados. A criança não se sente amada, se sente inferior, se sente rejeitada,
E tem, assim, a lista é longa. A gente não tem tempo. Isso tem que ser um seminário de família para falar sobre todos os detalhes. Mas hoje, eu quero chamar essa atenção, a nossa atenção hoje. Porque mesmo que eu tendo filhas já adultas, eu ainda tenho que abastecer o tanque delas, como mãe. Eu tenho que me importar. O que eu estou fazendo como mãe? O que eu estou depositando na vida das minhas filhas como mãe? E eu quero chamar mais a atenção de vocês que têm filhos pequenos. Porque aqui, queridos, é muito fácil a gente entrar na correria do dia a dia, a gente se perder no trabalho, se perder nas coisas, nas tarefas de casa, se perder nas tarefas da igreja. E a criança fica de lado. O filho fica de lado. Tem como a gente ter equilíbrio em tudo na vida. A nossa vida tem que ter um equilíbrio. Quando, por exemplo, se alguém protege muito os filhos, quando é pequenininho, não pode comer isso, não pode ir para o chão, não pode brincar com terra, não pode comer grama, não pode pisar na areia, não pode pisar na grama, não pode, fica naquela bolha, essa criança vai ter problema no futuro. Ela vai crescer uma criança que o pai tem que fazer tudo para ela tem que ser protegida, e o mundo está aí. Se nós não treinamos os nossos filhos de uma maneira certa, ela vai crescer e vai esperar o que ela teve na infância, ela vai esperar que o mundo também faça para ela. Então, se ela não escuta um não quando ela tem 2 anos, quando ela tem 1 ano, o primeiro não que ela receber da faculdade, na escola, de um amigo na escola, ou até mesmo de um trabalho, quando crescer, quando se tornar adulto, o que ela vai fazer? Ela vai chorar. Ela vai se frustrar. Ela não vai gostar. Agora, se ela já está acostumada a escutar, não, isso não pode. Não, isso aqui pode. Isso você não pode. Ela já vai entender, peraí, meu pai já me criou, minha mãe me criou, lógico que ela não vai pensar isso, mas é automático. A lidar com frustrações, a lidar com essas coisas. Agora, a gente acha que pegar um telefone, um celular, é mais fácil, porque não tenho que me importar com isso. Ai, meu Deus, eu estou cansada. Eu estou cansada. Fica aí com o celular, fica aí com o telefone, né? E aí, na hora da janta, faz janta, cada um pega o prato e senta na frente da televisão. Ou então, o adolescente pega prato e vai comer no quarto. Jovem pega prato e vai comer no quarto. Isso não é uma conexão. Isso quer dizer o quê? Que o tanque está vazio. A criança se isola, o adolescente se isola. Quer dizer que não está tendo uma conexão. Ai, pastora, mas eu já tentei fazer isso, o adolescente não quer sentar comigo, as crianças não querem sentar. Eu falo adolescente, mas acho que a idade de 10, 11, 12 anos, né, já quer fazer o que quer. Mas é muito importante você criar oportunidades, criar essa conexão com o seu filho, com os seus filhos em casa. Porque quando eles crescerem, vai continuar essa conexão. Eu estava estudando, estava até comentando com o pastor, que é tão interessante como que a família funciona, a sistêmica da família, porque e é tudo assim conectado, é tudo conectado. Se eu ensino direito o meu filho que tem 1 aninho, eu ensino para ele as coisas, mesmo na idade dele, do jeito dele, ele vai aprender aquilo ali. Ele automaticamente, dentro da família, dentro do contexto familiar, ele vai passar para outra fase no automático. Por quê? Porque eu estou ensinando, eu aprendi, eu estou ensinando de uma maneira que ele entende. Então, eu falo não, eu deixo ele comer terra, ninguém morre de comer terra, ninguém morre de comer areia, ninguém morre de comer grama. Lógico, você não vai colocar o menino num carro, o Guguinha, né, que tem 2 aninhos, num carro para dirigir. Lógico que não, né? Mas o não, para a idade dele, ele vai passando de fase em fase automático. Eu estava falando isso por quê? Porque nós fomos visitar a Pri na faculdade esse final de semana. E eu tive muita preparação da minha psicóloga, que é a minha amiga também, para me preparar para essa fase. Porque a gente cria, lembra da cultura brasileira, que a gente cria os filhos para ficar em casa. Ela nasceu aqui, eu sou mais americana do que brasileira, que eu já estou aqui há mais tempo do que eu vivi no Brasil. Então, a minha cultura, eu acho que é mais para americana do que para brasileiro. Mas, anyway, a gente tem um pouquinho, né,
A gente tem essa cultura, não, fica em casa, né? Depois você vai, depois que você casar, você sai. Mas ela sempre falou, não, eu quero ir para esse college, eu vou aplicar para esse college. A gente já sabia que isso ia acontecer. Ela já tinha um plano definido e a gente não podia parar esse plano dela. Ou falar para ela, não, fica em casa. Então, eu tive esse preparo. Então, como eu fui preparada, nós fomos preparados a deixar ir, deixar ela seguir a vida dela, então, para nós, foi muito automático. Porque todas as fases da vida dela, e da Monique também, né? A Monique foi mais a cultura brasileira, que ela saiu de casa quando casou. Mas todas as fases da vida das meninas, nós tentamos fazer corretamente. Foi triste, doeu, quando eu deixei a Priscila lá na faculdade, no dorm. Eu voltei para casa chorando, né, assim, em prantos. Eu tentei segurar, mas não deu. Ela ficou com aquela carinha, tipo assim, ai, minha mãe tá chorando. Eu, chorando, ainda bem que não era só eu, saindo da faculdade, deixando ela lá. Tinha um monte de pai, avó chorando, em berros. Mas doeu, lógico, até depois que a Priscila foi para a faculdade, eu ainda continuava fazendo a mesa, sabe? Colocando os placemats na mesa, de 4. Aí a Monique, algumas vezes, chegou para mim e falou assim, mãe, é só 3. A Pri não tá. Daí, é 3. Então, e esses dias eu vou confessar para vocês, eu acho que eu nem contei pro meu marido, esqueci. Esses dias eu acordei, já tem algumas semanas já eu acordei. É difícil, gente, esse negócio de deixar as crianças saírem de casa. A gente já está nessa fase. Mas esses dias eu acordei, rápido assim, levantei, falei, já tenho que acordar a Monique para ir para a escola. Aí eu levantei do quarto, fui para o corredor, não, gente, a Monique já casou, ela não está mais em casa. Aí eu falei, nossa, volta, mente, volta. Hoje faz 1 ano que a Monique casou. Então, assim, a gente passa por essas coisas também. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Se a gente faz a coisa certa hoje, se você hoje faz a coisa certa, os próximos passos, as próximas fases, automaticamente vão fluir. Então, você não vai sofrer quando ele for para a faculdade. Você não vai sofrer quando ele casar ou ela casar. Você não vai sofrer. Por quê? Porque vai ser no automático. Se você criar essa conexão hoje, agora. Pastora, mas o meu filho já tem 8 anos, já tem 9 anos. Não importa. Eu sirvo um Deus que muda todas as coisas, que troca as coisas, transforma as coisas. E por isso que você está aqui nessa manhã, por isso que você está aqui hoje. Então, assim, às vezes eu quero chamar a sua atenção para outra coisa. Às vezes você não teve isso na sua infância. Pastora, eu não tive pai presente, eu não tive uma mãe que esteve ali por mim. Eu fui criada por uma avó, eu fui criada por uma tia, eu fui criada pelo vizinho. Eu não tenho esse exemplo, eu não tenho como que eu vou fazer. E agora, meu Deus, acabou tudo. Como que eu vou fazer isso? Né? Às vezes você está tendo sintomas hoje, você está demonstrando algo que... Porque você não teve essa conexão. O seu tanque nunca chegou no cheio. Na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Então, hoje você não tem o que dar. Hoje você pensa, como é que eu vou dar algo que eu não recebi? Como é que eu vou abastecer se eu não tenho aonde buscar a gasolina? Como é que eu vou abastecer o tanque do meu filho, o tanque emocional do meu filho, se eu não tenho? Queridos, Deus transforma todas as coisas. Deus nos ensina todas as coisas. Você crê nisso? Aqui na nossa igreja nós temos vários exemplos de pessoas que não tiveram pai, ou perderam o pai muito cedo, mas hoje são ótimos pais. São pais maravilhosos. Às vezes você é esse exemplo. Mas talvez você está pensando, mas como que eu faço? Né? Eu estou vendo que tem alguns sintomas na minha vida, eu sou muito isolado, eu não sei aceitar rejeição, não tenho relacionamentos saudáveis, não sei expressar as minhas emoções com palavras. Isso tudo é sintoma de pessoas que não tiveram conexão, adultos que não tiveram conexão quando, né, na infância, quando estavam na infância. Baixa autoestima. Então, às vezes, isso está acontecendo com você. E Deus nos dá oportunidades como hoje de um alerta, de falar, olha, para tudo que você está fazendo, volta. Tem como você consertar, tem como você mudar. Porque, queridos, não é eu que vou mudar a situação.
Não é o pastor que vai mudar a situação. Às vezes também não é só você que vai mudar. Lógico, você tem que dar o primeiro passo. Mas Deus está com você. Deus é com você. Né? Voltando, coloca para mim aí, Antônio Filho, Deuteronômio. Seis e 7. Nós vamos ler daqui a pouco. Mas nós temos que crer que Deus está conosco em todo o tempo. E eu sempre repito isso porque às vezes a gente esquece. Porque nós lembramos que Deus está conosco aqui na igreja. Deus está aqui, eu adoro, eu louvo, eu oro, né? É maravilhoso sentir a presença de Deus. Mas quando nós estamos em casa com os nossos filhos, nós esquecemos que Deus também está lá. Deus também se importa. Deus também nos ensina essas coisas. Deus também nos coloca em caminhos, coloca pessoas no nosso caminho que vai falar assim, olha, é melhor você fazer dessa forma. Ah, mas eu não tive, eu não aprendi. Então, peraí, vamos escutar aquilo que Deus está nos falando. Vamos escutar, vamos entender, vamos aplicar aquilo que Deus está nos ensinando na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque Deus fala. Você crê que Deus fala? Deus nos ensina todas as coisas. E Deus nos deu essa herança, Deus nos deu esse presente, que são os nossos filhos, netos, quem tem netos, para que a gente possa cuidar. Para que a gente possa... Peraí, o que está acontecendo? É um alerta, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que agir, eu tenho que mudar. Porque não adianta nada você vir para a igreja, você escutar a palavra, você receber a unção, você receber o poder, você ser visitado pelo Espírito Santo, você ser ministrado por Deus e chegar em casa, Deus fala, e aí, vamos colocar em prática? Bora? Aí você fala, ai, estou cansada. Estou cansado, trabalhei muito. Sentar com meu filho agora para brincar, para conversar, ou sair com meu filho para tomar um café, né, os jovens, adolescentes, ou sair com meu filho para jogar uma bola, ou sair com a minha filha para fazer a unha. Ai... Dá trabalho, né? Vou ter que gastar dinheiro, vou ter que... Ai, é muito trabalho. Volto a repetir. É simples, nós que complicamos. Não vamos complicar. Porque a palavra de Deus é simples, nós temos que praticar. Né? Deuteronômio 6, o verso 6 e 7 diz assim, que todas essas palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Nós temos que ter essa conexão com os nossos filhos. Aqui diz que todas essas palavras que lhe ordeno hoje estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. Quando estiver sentado em casa. Isso é o quê? Tempo de qualidade. Tempo junto. Conversar, entender. Mesmo que a sua criança tenha 4, 5 anos, 3 anos, converse com ela, do jeito dela. Ela vai entender. Crianças entendem. Elas entendem e elas guardam tudo. Tudo que você falar para ela hoje, se ela tem 2 anos, ela vai entender. Se você fala não chora, ela vai entender. Se você fala não faz, ela vai entender. Talvez não vai fazer, mas você continua falando. Sentada em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Queridos, nós temos que ter essa conexão com os nossos filhos. Vamos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Você tem lido a palavra de Deus com seus filhos? Ah, mas ele é muito novo, ele não vai entender. Comece com um versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Acho que é o versículo que todo filho de crente, né, aprende primeiro, que é mais fácil de memorizar. Não é verdade? Não deixe que, ou não espere que as tias da salinha ensinem a palavra para eles. Porque é só no domingo de manhã. É o quê? 1 hora? 2 horas? Que eles vão ter um ensinamento aqui?
Nós temos que investir. Investimento é tempo. Tempo é investimento na vida dos filhos. Sair para o parquinho, sair caminhar, assistir um filme que seja. Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei o que você precisa fazer. Mas Deus trouxe essa palavra hoje para que você pare, olhe, preste atenção no tanque emocional do seu filho. Está chorando muito? Está brigando muito na escola? As notas que eram A, né, A+, agora já estão caindo para o B, já estão indo para o C, talvez já foi até dar para o D. Quem sabe isso não é um alerta para você prestar atenção? Peraí, o que eu estou fazendo de errado? Tudo na nossa vida a gente tem que prestar atenção. Tudo no nosso lar nós temos que prestar atenção. Mães, vocês têm um radar. Sabia que nós temos um radar? Não é só para ficar, onde está o marido? Onde que você está? Que hora você vai chegar? Não é esse radar que eu estou falando. Nós temos um radar. O Espírito Santo é esse radar. E quando nós sentimos que alguma coisa está errada, é porque é o Espírito Santo falando alguma coisa está errada. E se nós não damos ouvido a isso, a coisa pode piorar. Se eu sinto que eu estou falando por mim. Às vezes lá em casa eu falo, nossa, estou com um sentimento de que... Eu tenho que prestar atenção. Tem vezes que eu não presto atenção. Aí lá na frente eu me dou mal. Porque daí eu falo, podia ter, né? Podia ter feito alguma coisa, podia ter falado alguma coisa, podia ter orado, podia ter clamado, podia ter feito... Aí daí já passou. Mas esse radar, o Espírito Santo que nós temos, ele nos fala as coisas. Ele vai nos alertar. Nós temos que estar sensíveis. Pais, vocês também têm esse radar. Você foi chamado para ensinar os seus filhos, para proteger os seus filhos. Você não foi só chamado para criar o filho, para engravidar a sua esposa, para ser mais clara. Não foi. Você foi chamado para ser exemplo na vida dos seus filhos. Seu filho pode olhar para você e falar, poxa, quero ser igual ao meu pai quando eu crescer. Ou a menina olhar e falar, poxa, quero ser igual eu quero ter um marido igual ao meu pai. Será que eles podem falar isso? Vamos usar esse radar que nós temos, que é o Espírito Santo, para que nós possamos encher o tanque emocional dos nossos filhos. Pare hoje. Presta atenção na sua família hoje. Preste atenção nos comportamentos dos seus filhos. Como que está indo na escola? Como que está indo no relacionamento? Como é que está indo com os amiguinhos? O que está acontecendo? E eu volto a repetir. Deus se importa com família. É plano original de Deus. A sua família foi escolhida por Deus. Nós não escolhemos o filho que a gente quer ter. Deus nos dá. É presente dele, é herança dele. Cabe a nós cuidar daquilo que o Senhor tem dado. E talvez eu estou falando e você está pensando, mas já passou tanto tempo, né? Os meus filhos já são grandes ou já são jovens, adolescentes, não querem mais escutar o pai ou a mãe. Eu já errei. Não importa o que passou. Não importa como foi a sua infância. Não importa o que aconteceu no passado. O importante é o hoje. Qual a decisão que você vai tomar hoje? O que vai acontecer hoje para isso mudar?